Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Chegando aqui para a nossa conversa da manhã, sou a Patrícia Cândido, médica mentora, e hoje a gente vai falar sobre apreciação, o anjo da apreciação que veio para mim hoje. E ele também, na minha percepção, é o anjo da abundância, e a gente vai entender por quê, né? Então eu vou começar aqui com o que ele diz: aprecio e agradeço as dádivas de ser quem eu sou. A gente pode entrar em muitos temas só dessa conversa aqui de apreciar. Apreciar uma pessoa, um objeto ou uma situação é saber ver e expressar o que mais de precioso ela nos oferece. Quando sabemos apreciar, despertamos o ânimo, elevamos a autoestima e a energia amorosa circula abundantemente para todos. A apreciação surge do olhar de quem ama e percebe o significado de tudo na vasta paisagem entre o céu e a terra. Valorizar o que temos de melhor e agradecer a contribuição única que cada um oferece é um ato que liberta e cura. Olha isso aqui. Valorizar o que temos de melhor e agradecer a contribuição única que cada um oferece é um ato que liberta e cura. E aí a gente já pode começar por aí, né? Então a gente tem essa coisa da apreciação, da beleza, apreciação de paisagens, apreciação de atitudes, apreciação de belezas, digamos assim. Mas apreciar, ter apreço ou dar apreço, olha só de onde vem essa palavra, apreço, preço, né? Vem de dar valor a algo, vem de apreciar realmente algo. Por que que isso, né, na percepção que eu estou olhando aqui junto com vocês, tem a ver com abundância? Porque quando a gente aprecia, a gente dá um preço a algo, a gente torna o nosso olhar abundante em relação àquele algo. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Tem uma fala do Bashar, não sei se vocês conhecem o Bashar, que é uma consciência que canaliza em um médium chamado Dario Anka, é um médium americano e que tem muito material aí na internet. E ele tem uma fala que é: eu sou o que sou, ou eu sou quem sou. E se vocês começarem a olhar bem e a falar isso para vocês, eu sou quem sou, vocês vão perceber que essa fala traz um grande relaxamento. O que é um grande relaxamento? É simplesmente porque a partir do momento em que eu falo eu sou quem sou, ou eu sou o que sou, isso me traz um relaxamento de, primeiramente, aceitar quem eu sou, entendeu? É como se eu não precisasse fazer nada ou me transformar em qualquer outra coisa. E isso é apreciar. Apreciar é você olhar e você ver o belo, mesmo naqueles lugares onde você não consegue ver o belo. Você vê o abundante, mesmo onde o mundo está dizendo que não tem abundância. Então, treinar os olhos para apreciar é um treinamento de abundância. Por quê, gente? Por um motivo muito simples, quântico, neurocientífico, coisas desse sentido. Nós temos um campo emocional, um campo espiritual, um campo material treinado para ver problemas, para ver erros, para ver dificuldades. Nossa mente, inclusive, ela trabalha muito bem fazendo esse serviço de ver o problema. E quando a gente treina a mente para ver a solução, na verdade, a gente está treinando a mente para olhar para outro lugar. E a nossa transformação vem desse ponto. Bom dia, Tatiana, tudo bem? Sempre por aqui, né? Então, nosso treinamento vem de olhar para o apreço que a gente dá às coisas, sabe? Então, eu já fui uma pessoa bem desligada, sabe? Hoje eu olho cada detalhe, eu fui aprendendo a treinar o meu olhar para o apreço, sabe? Para olhar as coisas e ver a beleza onde aparentemente não pode ser que não tenha, né? Então, uma coisa interessante, por exemplo, eu fiquei 6 anos morando em Florianópolis, né? Um lugar dentro do meu coração, um dos lugares mais belos do Brasil, de fato, sabe? Assim, de belezas naturais. E então eu tava ali eu falo que Deus foi muito generoso comigo porque me deu realmente um lugar tão belo que me ensinou a apreciar, né? Ensinou a mim e ensinou aos meus filhos. Então a gente tem esse hábito de apreciar os lugares, de apreciar
coisas belas, né? E de repente eu vejo os meus filhos aqui, a gente morando no interior de Minas, que é tão belo quanto, só que de uma beleza diferente, né? Que é uma beleza mais rústica, uma beleza mais da terra, né? Das arquiteturas antigas e tudo mais, do povo, né, gente? Aqui também é maravilhoso demais. E aí eles apreciando o que tem aqui, porque para eles foi difícil deixar o que tinha lá, mas de repente eu vejo, ontem minha filha me chamou, eu moro numa casa de alpendre, né, daqueles modelos mais antigos, e minha filha me chamou e falou, mamãe, vem cá, vamos sentar e olhar para o céu. E realmente o céu estrelado daqui é inigualável de belo. E nós ficamos um tempão olhando para o céu estrelado e vendo o quão belo ele era, entendeu? Isso, gente, nos torna muito abundantes. Por quê? Porque a gente não precisa ser outra pessoa, a gente não precisa estar em outro lugar. A nossa transformação começa quando a gente começa a apreciar o que já tem. Quando a gente realmente começa a treinar a nossa mente para apreciar e não para depreciar, entendeu? Não para baixar o preço, mas para aumentar o preço, digamos assim, né? Para ver as coisas belas, para ver a leveza. Então, por isso que eu falei, é um treinamento diário. Tem lugares que a gente realmente não consegue ver beleza e tá tudo bem, mas tem lugares que a gente vai treinando e mesmo onde não existe beleza, talvez a gente encontre um gesto, talvez a gente encontre um olhar, sabe? Um resgate de alguma coisa. Eu também aprendi a ver beleza em lugares extremamente inóspitos, em estilos de vidas muito inóspitos. Eu tenho a minha primeira formação de infectologia. Eu não falo que eu fui, porque até como eu brinco até hoje, eu tenho muitos pacientes garrados, assim, que eu atendo a cada 6 meses ou uma vez por ano, que sempre voltam, né, para conversar comigo. Mas a infectologia me ensinou a ver beleza onde ninguém vê. Beleza nos lugares mais difíceis da vida de uma pessoa, sabe? Então, às vezes, a beleza que eu vi ali, num paciente muito doente, ou numa história muito difícil, era a história por si só, era a superação, era o cuidado de alguém, sabe? Então, ver a beleza é sobre você dar valor mesmo ao pequeno. Isso, exatamente. Verdade, Patrícia, a Tatiana colocou aqui. A mudança vem de dentro, porque só conseguimos ver o belo quando sentimos amor que vem de dentro. E aí você me lembrou a palavra amor. A gente está conversando muito na mentoria esse mês sobre sustentação, sobre sustentar os nossos projetos de alma. E essa nossa sustentação, muitas vezes, ela esbarra na nossa falta de nutrição interna. Eu brinco que realmente é a falta da nossa mãe interna. Então, essa mãe interna não tem a ver com a nossa mãe externa, mas tem principalmente a ver com quanto eu consigo me nutrir internamente de amor. Sustentar um projeto a longo prazo, sustentar um trabalho legal, sustentar um propósito, tem a ver com sustentar esse amor dentro da gente. Por quê? Porque é isso que faz mover, que vai fazer a gente apreciar as pequenas coisas. Olha pra você ver, tem 3 pessoas aparecendo aqui pra mim na live. Eu geralmente baixo essa live e salvo lá no meu canal do YouTube, que agora completou 1000 seguidores. Então, assim, minha audiência é super baixa, mas agora há pouco, tem, sei lá, 30 minutos, estava conversando aqui no WhatsApp com uma moça que me mandou uma mensagem assim: Patrícia, eu amo seu canal do YouTube. Todos os dias as suas mensagens fazem meu dia mais leve, mais feliz, me fazem bem. E aí eu pensei, estou cumprindo a minha missão. Porque quando eu olho para isso aqui, eu falo, bom, o que eu estou fazendo ali? Eu estou buscando, de alguma forma, inspirar, que é algo que eu tenho naturalmente um dom, uma facilidade. Então, eu estou transformando meus dons e talentos, colocando no mundo os meus dons e talentos. Eu não sei se vocês já leram aquele livro do Prem Baba, O Propósito. Teve uma época que falavam muito sobre propósito. E aí, eu estudava muito sobre isso, muito, muito mesmo. Depois de um tempo, eu meio que enchi o saco. Mas hoje me vem voltando muito esse tema por um motivo muito simples. Eu só vivo com propósito. Eu, Patrícia Cândido, eu tenho muita dificuldade em fazer qualquer coisa que não sustente os meus propósitos. Vocês estão entendendo? Eu tenho uma ex-mentorada, fez mentoria comigo, e ela também é sagitariana. Ela disse que isso é uma característica nossa, dos sagitarianos. Ela fala assim, Patrícia, pra nós é difícil demais, porque a gente só aceita trabalhar se o negócio fizer sentido. E se não fizer sentido, gente, eu nem vou.
Por isso que eu nunca me encaixei em alguns sistemas, entendeu? Porque por mais que aquilo fizesse sentido, por exemplo, nada faz mais sentido para mim do que era sentar tipo 1h da tarde, sair às 5 e atender vários pacientes de infectologia. Desde travestis, presidiários, eram esses meus pacientes assim, tipo, as pessoas excluídas da vida, assim, do mundo. Eu trabalhei nesse lugar por uns 3, 4 anos e eu era muito feliz. Ali eu vivia realmente também uma expressão do meu propósito, atendendo essas pessoas. Teve um momento ali na minha jornada profissional que teve uma mudança. Eu trabalhava para a prefeitura, na cidade de Uberlândia, atendendo esses meus pacientes ali 3, 4 vezes na semana. Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre amei atender esses pacientes. E aí eu estava grávida do Gabriel, isso foi há mais de 12 anos atrás, né, gente? Que ele tá com 12 anos, eu estava grávida do Gabriel, e aí eles me mudaram de função. Teve uma mudança lá na cidade e tal, e precisavam de um infectologista para coordenar o controle de infecção da cidade. E me colocaram, eu e uma amiga minha. E tiraram a gente lá do atendimento de pacientes e colocaram a gente nesse lugar. Eu trabalhei nesse lugar mais 6 anos. Odiava. Sério, do fundo do coração que eu odiava. Só que eu fui ficando porque ele me dava muita liberdade para criar meus filhos pequenos. Então, como eu não precisava estar no lugar o tempo todo, hoje eu abençoo esse trabalho, porque foi graças a ele que eu trabalhava 8 horas, mas muitas coisas eu resolvia no meu tempo. Então, eu tinha o tempo para cumprir, mas eu não precisava estar, tipo, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Se eu precisasse levar a criança no médico, eu tinha essa liberdade, porque ele era um trabalho altamente burocrático, entendeu? Então, lembre-se, eu gostava de atender pessoas, me tiraram do atendimento e me colocaram na parte burocrática que eu fiquei fazendo por 6 anos. E eu ficava muito irritada. Então, assim, depois de um tempo, eu entendi a bênção desse lugar. Se eu tivesse continuado lá onde eu gostava, eu não estaria aqui hoje fazendo essa live. Por quê? Foi todo o desconforto desses 6 anos de trabalhar com algo que eu não gostava que me fez mudar completamente. Me fez ir para o autoconhecimento, me fez olhar para a medicina de novo, me fez começar a fazer mentorias, me fez todos os outros, fez eu dedicar o meu consultório, entendeu? Tudo que foi surgindo de medicina integrativa, de práticas integrativas, foi no período em que eu estava extremamente chateada com o meu trabalho. E aí, teve um momento em que eu não entendia por que eu não ficava feliz, porque eu tinha um bom salário, eu tinha liberdade de tempo, as pessoas gostavam de mim, eu fazia bem feito. E aí, mesmo não gostando, fazia bem feito. E aí eu parei e pensei assim, por que é que eu não me sinto realizada? E aí eu entendi. Eu não estava colocando os meus principais dons e talentos ali naquele trabalho. A minha facilidade, os meus dons e talentos fluem muito bem estando com pessoas, atendendo ou inspirando pessoas ou fazendo alguma coisa. E ali eu trabalhava com papéis. Às vezes, a parte boa é que às vezes eu conversava muito com outros colegas médicos, eu conversava muito com a enfermagem, então eu tinha muitas conversas, mas não era atender pessoas. E esse era meu principal dom, meu principal talento, atender ou ensinar, alguma coisa assim. E quando eu entendi isso, foi depois do livro do Prembaba. Eu contei toda essa história para mostrar para vocês quando foi que esse livro chegou na minha vida. Foi depois desse livro que ele fala: o propósito é quando a gente coloca o amor em movimento. Você está vivendo o seu propósito quando você consegue colocar esse amor em movimento. E eu entendi que ali me fazia mal porque eu não estava conseguindo colocar o amor em movimento, entendeu? Nessa época eu já tinha tido uma clínica que a gente abriu e fechou. Eu já estava trabalhando na internet, assim, muito mesmo na internet, com cursos, com mentorias e tal. Isso era 2019. Começo de 2020 eu pedi demissão. Um mês depois eu estava morando em Santa Catarina. E aí veio o Covid e tudo mais. Só que o mais interessante é porque lá nessa cidade, eu fazia parte da comissão que gerenciava todas as infecções da cidade. Nós ficamos 6 anos nos preparando para uma pandemia, 6 anos. A gente pensou que seria o ebola, a gente pensou que seria uma gripe, a gente estava o tempo todo se preparando. Quando a pandemia veio, eu tinha pedido demissão 1 mês antes e mudei de estado. Então, assim, todo mundo me ligava e falava: Patrícia, como é que você fez isso? Você saiu bem na hora que a gente precisava e tal. Só que eu já estava morando em outro estado. E muito tempo depois eu entendi que foi também um presente de Deus, entendeu? Porque eu não precisava mais viver aquela situação ali.
eu estaria muito nervosa, muito estressada, provavelmente não ia nem para casa, por ser infectologista de referência na cidade durante uma pandemia, né? Eu não sei porque que eu tô contando essa história pra vocês. Só pra vocês saberem tanto de rolê que já aconteceu na minha vida. Mas, quando eu olho pra isso hoje, na época eu não conseguia apreciar. Mesmo sabendo que eu tinha um bom salário, que aquilo me ajudava a conseguir criar meus filhos bem, e tal, e tal, e tal. Hoje eu olho pra trás e eu aprecio toda a minha história. Mesmo aquelas que, assim, eu tenho momentos que eu falo, nossa, eu perdi muito tempo com isso, eu dei bobeira nesse lugar e tal. Mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido é a valorizar aquilo que eu vivi. Bom ou ruim, sabe? A não ficar presa nas coisas ruins. E em alguns momentos eu precisei fazer muito EFT, agora nesses últimos tempos, para liberar de mim sensações de coisas que eu podia ter vivido de forma diferente, entendeu? Mas lembre-se, quando a gente olha para a nossa história e aprecia a nossa história, o primeiro ponto é a cura dessa história. Porque a gente passa muito tempo, perde muito tempo se julgando, pensando que devia ter feito outras escolhas, que tinha que ter ido para outro lugar, que tinha que ter feito outra formação, que tinha que, sabe? E aí a gente não tá se dando a oportunidade de fazer de novo, né? Ontem eu contei para vocês, uma paciente que eu atendi com 25 anos, e ela me fala que tá atrasada na vida, que não consegui, que agora já tá velha para fazer tal concurso, que isso, que aquilo outro, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, moça, eu tenho 25 anos, você tem 25 anos. Eu tenho quase 20 anos a mais que você, tenho 44. E a minha vida começou a dar bom de verdade com 40. E aí ela, como assim? Eu falei, não, 40, mas uns 38 pra frente. Que foi quando eu já estava sentindo que era o meu caminho, eu já tinha mudado algumas escolhas, já tinha corrigido rotas e faltava só as coisas irem se encaminhando. E agora, com 44, eu sinto que eu estou pronta para viver a melhor fase. Então, e eu tenho alunas que estão com 60, com 65, estão prontas agora para viver a melhor fase, entendeu? Eu tenho foi uma pessoa muito próxima a mim quando eu morei em Florianópolis. Ela é uma senhora que deve estar hoje com 76 anos, mais ou menos, 70 e poucos anos. Como ela mesma falou, as filhas foram embora, né? Todo mundo casou, foi embora. Ela poderia ter ficado ali em sofrência. Ela arrumou toda a casa dela, criou na casa dela um espaço, tipo um espaço que ela aluga para aula de yoga, para algumas coisas. E nesse espaço, as pessoas alugam para shows de mantras, assim, show de mantra, show devocional e tal. Então, a vida dela hoje gira em torno de estar ali coordenando um show, coordenando outro show. Ela tem mais de 70 anos, sabe? Assim, então, ela tá sempre cheia de amigas de todas as idades. Por quê? Porque ela fez outras escolhas. Ela escolheu apreciar toda a sua história, olhou para a casa dela e falou, nossa, eu aprecio isso aqui, vou criar isso aqui. Vocês estão entendendo que criar abundância, como eu falei para vocês, é sobre apreciar mesmo. É sobre a gente olhar para aquilo que é abundante e não aquilo que é escasso. Porque o escasso vai nos acompanhar a vida toda se a gente deixar. Eu me lembro de ter falado isso há muitos anos atrás para uma amiga. Tipo, eu estava grávida do Gabriel. Eu falei para ela, fulana, eu percebi que quando eu tô com pouco dinheiro, eu tô me sentindo pobre. E quando eu tô com muito dinheiro, eu também tô me sentindo pobre, porque sempre tá faltando. Então eu percebi que eu que tenho que mudar esse sentimento de que eu tô sempre pobre. Isso foi há 12 anos atrás. E ela olhou pra mim e falou, nossa, realmente você tá certa, gente, né? E na época eu nem estudava abundância, nem estudava escassez, nem estudava prosperidade como eu estudei nesses últimos anos e venho estudando para melhorar minha vida, melhorar a vida das outras pessoas. Então, tá fazendo sentido, amores, essa conversa aqui? Então, apreciar é quando a gente faz a escolha de reprogramar aquilo que a gente olha, sabe? E assim, não é fácil, a gente tem que fazer isso todo dia. Eu sou uma pessoa que eu sou sagitariana, mas eu tenho ascendente em peixes, então eu falo que eu sou da sofrência, sabe? Eu sempre fui da sofrência. E muito recentemente, esse tema sempre vinha pra mim, o tema do apego ao sofrimento. Apego ao sofrimento. Mas eu não conseguia nem olhar ainda pra esse tema, eu acho que eu não tinha uma maturidade suficiente pra entender ele dentro de mim. E aí, muito recentemente, por quê? Porque quando eu saí de Florianópolis no final do ano, eu estava muito apegada.
eu sofri de verdade. Sabe quando você termina um relacionamento, que você termina amando ainda a pessoa, mas você sabe que você tem que terminar, você sabe que chegou a hora de dizer, desse jeito que tá indo não dá certo, eu preciso, sei lá, preciso de um tempo, eu preciso reprogramar minha vida em outro lugar, foi desse jeito. Eu e meu marido, a gente ama Florianópolis, mas a gente ama também Minas, e a gente tá amando de novo Minas, sabe? Mas a gente saiu, meus filhos também, né? Amam lá, mas também voltaram a amar aqui. E a gente saiu de lá com o coração, tipo assim, doendo de ter que sair. Só que com muita certeza de que a gente estava fazendo a coisa certa, porque a gente sabia que era o certo a fazer naquele momento. Mas eu cheguei em grande sofrimento. Ninguém via, ninguém não estava demonstrando isso para ninguém e tal. E aí eu comecei a olhar para isso, sobre o apego ao sofrimento. Por que eu poderia escolher passar muito tempo, né, apegada àquela dor, da tristeza, de ter deixado algo que eu amava, que eu amo, né? Ou eu poderia parar de sofrer. E todas as mensagens que vinham da minha alma, do meu eu superior, falavam isso. Para eu olhar para o outro lado, para eu não ficar apegada naquilo que eu tinha perdido. E quando eu comecei realmente a fazer isso, depois de passar por, umas noites escuras da alma, de me sentir deprimida, eu decidi que eu não ia ficar apegada ao sofrimento. Isso não significa que a minha dor não tem valor ou não tenha tido, mas não significa que eu não vou dar às dores da minha vida mais valor do que as coisas boas que eu tenho. Porque a nossa vida, minha gente, ela é feita de coisas muito boas e também de coisas muito difíceis. Não tem jeito de fugir disso, porque faz parte da lei de polaridade que a gente tem no mundo. Mas quando eu treino o meu olhar para atravessar essas dores, olhando com esperança, olhando para as coisas bonitas, tudo fica mais suave, né? Então, quando eu escolhi desapegar do sofrimento, e como eu falei para vocês, é coisa recente, não é coisa antiga, não. Eu venho fazendo esse desapego tem muito tempo, só que eu acho que eu não estava sabendo fazer de verdade. Gente, eu tô muito bem, entende? Assim, eu estou muito bem, aí meus filhos ficam muito bem, aí a gente consegue ver as coisas boas, a gente vê as coisas difíceis também. E aí eu falo, olha, todo o que eu aprendo, tudo tem partes boas e partes ruins. Tudo que a gente faz, entendeu? Ninguém disse que essas noites escuras da alma eram tão fortes. Elas são terríveis, digamos assim, mas o dia novo sempre chega, né? Toda noite escura guarda um dia belíssimo, porque quanto mais escura a noite, muitas vezes, no outro dia o sol chega, né, rachando assim de belo. E eu aprendi a valorizar as noites escuras como momentos de cura. E assim, né, é engraçado, né, isso, a gente começar a treinar o olhar para ver cura onde existe dor, né, para ver compreensão, para ver, sei lá, e às vezes a cura desse nosso momento de dor, gente, é chorar. Às vezes é chorar. Às vezes eu falo, eu tô atendendo a pessoa fala, nossa, eu preciso chorar, me alivia, mas eu não consigo mais chorar. Eu falo, pega um filme aí de chorar, tipo Meu Primeiro Amor, aqueles bem antigos de chorar, assim, e chora, deixa soluçar, sabe? Assim, soluça, chora bastante. Eu passei por essa última noite escura chorando muito, chorava, e depois passava, chorava na choradinha e passava. Então, chorar, né, como dizia meu avô, muito sábio lá antigamente, chorar limpa o coração, minha filha, não guarda choro, não tem problema. Então, às vezes a gente precisa se esconder no quarto, no banheiro, dar uma choradinha e ir atravessando essas noites escuras. Eu não tô falando que apreciar... Isso, Nádia, nós tínhamos a ilusão de que depois do despertar íamos encontrar um arco-íris no final do túnel. Exatamente. Eu brinco não, ainda vou escrever um livro, gente, ainda vou escrever alguma coisa, ou fazer um curso, mas eu falo que a gente vive um puerpério do despertar. O que seria um puerpério do despertar? Eu passo por um despertar de consciência, por um despertar espiritual. É igual um parto, nasceu o menino, mas o puerpério, vocês já viram o que é o puerpério, gente? Gente, eu vivi 2 partos com consciência, tá? Porque às vezes a gente atravessa o puerpério sem consciência. Eu vivi com muita consciência, no sentido de entender aquelas dores. E foram noites escuríssimas na minha aula, noites escuríssimas. Tem essa palavra? Eu vou perguntar a Cintia Schack.
Chagas. Noites escuríssimas da minha alma. Os puerpérios. Foram talvez momentos assim que, você teve baby blues, você teve depressão? Não sei, gente. Eu só acessei muita coisa. Liberei muitas questões da minha alma, vieram muitas dores ancestrais. Tive que fazer constelação nos dois. O parto da Maria foi lindo, maravilhoso. O puerpério dela durou uns 9 meses. Foi suave também, foi mais suave do que o do Gabriel. O do Gabriel foi muito profundo. Mas foi cheio de pequenas transformações importantes, sabe? E eu me lembro exatamente quando ela estava perto dos 9 meses, que eu sentei e falei, gente, acho que agora o puerpério da Maria acabou. Foi tipo isso, agora o puerpério da Maria acabou. O do Gabriel acho que durou, 2 anos. Eu entrei muito profundo, assim. E aí é igual o despertar espiritual. Cada um de nós atravessa esse puerpério de um jeito. Tem gente que vai adoecer no puerpério do despertar espiritual. E faz parte, entendeu? E a gente tem que... Sabe o que a gente mais precisa? É aceitar a nossa humanidade. Aceitar a nossa vulnerabilidade. 2 coisas. Aceitar a nossa vulnerabilidade e humanidade. Ou seja, eu vou precisar de ajuda, né? Não dá, gente, pra vocês serem terapeutas. Eu entendi isso, tá? Passando pelas minhas noites escuras. Não dá pra gente ser terapeuta sem ter um terapeuta. E eu diria que até um terapeuta, esses dias eu vi uma mentora de terapeutas falando isso também. Toda terapeuta espiritual, energética, precisa ter um psicanalista. E eu pensei bem, fiquei pensando dessa fala dela e pensei que, poxa vida, realmente essas últimas noites, esse último ano, 2025, eu faço terapia hoje com uma psicanalista bem convencional. E foi muito bom, muito importante mesmo, para fazer essa análise. E ela me levou a lugares mentais, emocionais, que talvez eu não iria só com as terapias energéticas. Achei que foi importante para mim. Não acho que isso seja para todo mundo. Eu acho que existem momentos da nossa vida em que a gente precisa de uma terapia convencional e existem momentos que a gente precisa de uma terapia energética. E que quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai acessando bons terapeutas, chegando nos lugares certos, nas pessoas certas. Então é isso, atravessar, como eu falei, a gente precisa de 2 coisas. A primeira delas é entender que a travessia do despertar espiritual, ela requer muita humanidade, porque a gente vai acessar nossas dores, a gente vai cair, tá? Muitas vezes aos olhos das outras pessoas nós estaremos no fim fim de carreira aquela ali, né? Nossa, olha tanta coisa que ela viveu. As outras pessoas podem nos julgar pelo lugar da gente, e a gente vai ter que ter muita consciência de saber que nós estamos bem, nós estamos atravessando um puerpério, só isso. Então a gente vai ter que ser muito humano para acessar esse momento, aceitar nossas vulnerabilidades, pegar na nossa mão, porque a gente só tem muitas vezes só a nossa mão, a mão das amigas aí, das outras terapeutas para pegar. E o outro ponto é aprender a apreciar. Como assim, Patrícia? Apreciar. Apreciar, inclusive, a travessia do puerpério, do despertar. Porque esse apreciar vai nos dar a nova capacidade de transformar em abundância todos os processos difíceis que a gente está vivendo. A gente não precisa ficar 10, 15, 20 anos no puerpério do despertar. A gente pode sair dessa sansara de dor com a apreciação real, com a mudança vibracional. Ontem eu estava ouvindo Bashar, né? Agora eu estou terminando aqui já. E ele falou assim e a pessoa perguntava, existem linhas do tempo superiores e inferiores? Aí ele disse, sim, as linhas do tempo são vibracionais. Então, às vezes, você vai se conectar com a sua vibração que está numa linha do tempo mais baixa e uma linha do tempo mais alta, que seria vibracional. Tipo, uma que está vibrando mais amor e uma que está vibrando mais vergonha, culpa. E aí ela falou assim, qual a melhor forma da gente acessar primeiro as linhas do tempo mais altas? E ele falou uma coisa nada a ver, mas que eu achei interessantíssimo, que faz sentido. Primeira coisa é vocês pararem de ficar tão envolvidos com essas, como é que ele falou? Teorias de conspiração. A primeira coisa é parar de ficar acreditando nas teorias de conspiração. E a mulher, meu Deus, como assim? Que resposta é essa? E aí ele falou assim, quando você acredita numa teoria de conspiração, você cria aquela linha do tempo. Ponto. Né? E aí eu falei, olha só, que resposta foi essa, né? Quer dizer, a gente... você também viciou no Bashar. Tá lá escutando Bashar também, Nádia. Então... é um pouco sobre isso, sobre a gente não ficar criando história ruim na nossa cabeça, sabe? Olha, gente, a gente está atravessando um momento de transição planetária cheio de BO. Se eu ficar aqui paradinha pensando, nossa, vai ter uma guerra, eu vou morrer,
eu vou, sei lá, vai ter uma crise financeira muito grande e eu vou passar muita dificuldade financeira, eu posso me preparar para esse fim do mundo. E eu acho que é sempre importante a gente ter um certo preparo para a vida material mesmo, entendeu? A vida material, ela nos pede preparo. Mas eu posso também simplesmente, com o preparo, compreender que tudo é vibracional, que eu só vou atrair aquilo que tiver que acontecer comigo. Como eu mesma contei para vocês, na época da pandemia, eu estaria enlouquecida se eu tivesse ficado no mesmo lugar, porque eu estaria coordenando uma cidade de 1 milhão de habitantes com Covid, entende? Coordenando a parte infecciosa. Pensa o BO que eu ia ter que resolver. E aí, eu tive uma libertação, assim, praticamente, né? Foi uma libertação de não estar ali naquele momento. Eu poderia estar, mas eu não estava. A minha linha do tempo escolheu outro lugar e eu fui agraciada. Então, é tudo vibracional, entendeu? É tudo vibracional. Então, a gente vai atravessar todos esses momentos de dores. Eu fico morrendo de rir de umas blogueiras aí que colocam umas coisas tipo, vamos nos preparar para o fim do mundo. Eu me divirto um pouco, sabe? Essa parte cômica eu gosto. Mas a gente vamos realmente olhar para esses lugares não dando tanta importância. Vamos apreciar o que há de belo nessa transformação do planeta. O planeta é um lugar difícil ainda, mas a gente já está mudando ele, entendeu? Então vamos apreciar o que tem de belo. Olha que coisa linda ver a face oculta da lua, ver a terra lá de cima, né? Eles falando, nossa, a gente consegue ver isso, aquilo, outro, sabe? Então é isso, é a gente apreciar o que tem de belo. Isso não significa ser alienado, não significa não ter posicionamento político, não significa porque a gente não pode se isentar disso também, na minha percepção, enquanto seres materiais encarnados, porque estando encarnados a gente precisa de tudo. Mas a gente pode dar o devido valor e colocar cada coisa no seu lugar. E apreciar. Essa é a mensagem de hoje, gente, que eu deixo para vocês, tá? O anjo da apreciação, que vem nos dizer: aprecio e agradeço as dádivas de ser quem sou. Eu comecei com essa frase e vou terminar com essa frase, lembrando a outra frase do Bashar, já que eu falei dele aqui, que é: eu sou quem sou. Isso é um mantra. Eu sou o que sou. Isso é um mantra. Por quê? Quando eu falo eu sou o que sou, isso me traz relaxamento. Isso me traz a certeza de que eu não preciso mudar nada. Que essas mudanças vão acontecendo, mas o primeiro ponto para que elas aconteçam é que eu acolha quem eu já sou hoje nessa linha do tempo. Tá bom, gente? Então ficamos por aqui. Hoje é sexta-feira. Nos vemos de novo na segunda. Tá bom? Um abraço, tá? Até mais.